Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que têm o coração voltado para Deus. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa eleição, E deixei uma pergunta ontem no ar, que fala o seguinte: com que base Deus nos escolhe para seguir o caminho dele? E é uma pergunta que às vezes a gente faz as pessoas, até nós mesmos, assim, corrido, Com que base Deus faz a escolha daqueles que vão servir? E a gente fica pensando e às vezes não tem resposta, mas a Bíblia ela tem resposta. E é o que vamos ver hoje, Mas antes de começarmos de ler o texto, nós pedimos para que você se inscreva no canal, vocês dê o seu like, Aperta o sininho também, porque quando sempre vier uma meditação, um estudo, você será avisado. Compartilhe também, tá bom? Então vamos lá. A pergunta que eu fiz ontem, deixei uma caixinha de pergunta, é que com que base Deus nos escolhe para servi-lo? Porque fato é que se você lê a Bíblia para uma pessoa, ela não entende. Você lê para outro, mais ou menos. Mas quando você lê para uma pessoa que foi eleita de Deus, ela vai começar a entender, vai começar a se interessar pela Bíblia Sagrada. Não do que aquelas pessoas dizem, ou a religião diz, um fala, outro fala, mas ela vai interessar como Deus faz essas escolhas. Como é que Deus nos escolhe, como é que Deus nos capacita a entender a Bíblia e a segui-lo de uma forma de honra, de sentimento, sabe? Sem aqueles questionamentos todos, sem aquele peso, mas uma forma de segui-lo com toda a vontade do nosso coração. Então a pergunta foi essa: com que base Deus nos escolhe? Então vamos lá ver em primeiro Epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, está escrito assim: aos eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai. Então, tu vê, presciência, conforme os eleitos, conforme a presciência de Deus. Deus, ele já sabia quem seria escolhido. Não é somente uma coisa que, ele está eleito, mas uma escolha de Deus que faz uma varredura na nossa vida, e ele já conhece a nossa vida toda, desde o nosso nascimento até o fim dessa parte aqui na terra. Ele já nos conhece, conhece o teu coração, assim como ele conheceu o coração de Lídia, assim como ele conhecia o coração de Cornélio, que enviou Pedro lá para batizar ele e toda a família. Então essa presciência, a resposta a essa pergunta, é um conhecimento prévio de Deus de toda a vida do ser humano. E é por isso que uns entendem a Bíblia e resolvem seguir a Jesus de coração, com entendimento, e outros simplesmente não entendem nada, não quer seguir, outro mais ou menos que também não quer seguir. Essa é a grande diferença, porque Deus é que nos escolhe, Deus é que nos predestina. Isso está escrito no livro de Efésios, está escrito aqui no livro de Pedro. É aquela parte em que nós falamos anteriormente, de Deus assim, ser o soberano. A gente só tem responsabilidade depois dessa escolha. Deus nos faz essa responsabilidade, nos coloca através do Espírito Santo, isso vai ser tema para a próxima aula, a segui-lo, de espírito de verdade. E você pode me perguntar assim, qual a verdade prática disso? A verdade prática é que se você ouve a voz de Deus, se você consegue
ler a Bíblia, entender a Bíblia, o propósito de Deus para a sua vida, valorize isso. Porque Deus, de antemão, desde a fundação do mundo, já tinha te escolhido para a salvação. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a estar cada dia mais envolvido na obra de Deus, mas com um coração puro, um coração tranquilo. Se Deus nos chamou, Ele vai completar a obra. Amém? Então, um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Amém.